Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre hemorragias e ferimentos. Para a gente falar sobre essa aula específica, primeiro vocês têm que ter assistido o material de aula e o vídeo explicativo que eu coloquei para vocês sobre a avaliação da vítima, certo? Porque agora a gente já vai falar de pontuações mais específicas, tá? Quando eu identifico, então, uma hemorragia e um ferimento, eu vou tratá-la. Mas antes disso, eu tenho toda uma avaliação primária da vítima de trauma, tá? Então, vamos seguir então daqui. O que eu faço quando eu identifico uma hemorragia, tá? Então, o que é a hemorragia? É uma perda aguda de sangue circulante, certo? Eu tô perdendo volume, né? E mais adiante aí nós vamos falar dos estados de choque e do choque hipovolêmico, quando eu tenho uma perda muito significativa de sangue. O ferimento é a ferida e resultado da agressão sofrida pelas partes moles, produzindo uma lesão tecidual, tá? Então, o ferimento nem sempre ele vai estar exposto com sangue na parte externa, certo? Então vamos lá, conduta em hemorragias externas, né? Aquela que eu vejo o sangue gritando. Nunca toque na ferida. Porque, né, gente? Quanto mais a gente toca, maior a chance de contaminações naquela ferida. Considerando num atendimento extra-hospitalar, né, que eu tô na rua, dificilmente eu vou ter material estéreo para fazer o atendimento, mas eu tenho que tentar usar o material mais limpo possível, certo? Não tendo o mais limpo possível, né? Por exemplo, vou ter que usar uma camiseta minha, sei lá, para estancar, né, uma hemorragia. Tudo bem que seja a parte mais limpa, que tenha menos contato com sujidades, certo? Não toque nem aplique medicamento ou qualquer produto no ferimento. E aí nós estamos falando daquelas culturas da avó, sabe? Que tudo quer colocar em cima para estancar, para cicatrizar, para não infeccionar, não se coloca. E não tente retirar nenhum tipo de objeto empalado, nenhum objeto que esteja encravado no corpo se retira, em parte alguma do corpo. Proteger com gases ou pano limpo, fixando com bandagem, sem apertar o ferimento, tá? Então é a gente fazer uma compressão ali que não seja tão comprimido a ponto de perder a circulação naquele local. Esse tem que ser o nosso olhar, né? Se eu comprimo com muita força, eu vou acabar fazendo um torniquete no lugar. Nós vamos falar ali na frente do torniquete. Fazer compressão local suficiente para cessar o sangramento, tá? Se o ferimento for em membros, deve-se elevar o membro ferido. Por quê? Porque eu dificulto, né, com que a gravidade acaba ajudando, né? Então eu dificulto, na verdade, para fazer, eu favoreço o retorno venoso, dificulto o sangue arterial, né, de subir tanto. E o que sangra muito é quando tem um ferimento de artéria, né? Quando tem um rompimento de uma artéria. Caso não haja controle do sangramento, olha lá, pressione os pontos arteriais. Daí a importância da gente estudar e conhecer bem a nossa anatomia vascular, tá? Então, se o sangue não cessa, não cessa, não cessa, e a gente tem que saber identificar coloração e a força, né, de um sangue, quanto que o sangue está extravasando, né, porque disso a gente consegue identificar se ele é venoso ou é um sangue arterial. O sangue arterial, ele é um vermelho vivo, né, o sangue venoso, ele é um vermelho mais escuro, né, e o sangue arterial, lembra que a artéria, ela tem pulso, então ele jorra mais fácil. O sangue venoso está contra a gravidade, ele está fazendo um retorno, né, então ele é um pouco mais lento, a gente consegue estancar com mais facilidade. Tá? Então, quando não cessa, não cessa, eu preciso comprimir a artéria, tá? E em alguns casos, quando eu tiver muito sangramento, um risco muito grande de choque hipovolêmico, eu vou pensar no torniquete, tá? Há um tempo atrás se falava muito em torniquete para qualquer tipo de hemorragia, só que o que acontece? Se perdia muitos membros por causa do torniquete, porque ele fica sem circulação periférica do torniquete para baixo, né? Em diante. Então, eu coloquei aqui umas imagens para vocês de Grey's Anatomy, para quem é fã. Aí tem ó, a queda do avião, né? Quem já viu, quem lembra, quando eles caem no meio do mato, os cirurgiões, e eles mesmos se cuidam dentro do meio do mato, né? Então aqui, quando o Derek
tem uma fratura, ele tem um objeto entalado na mão, acho que ele prende a mão, né, em um local, eles puxam a mão dele e ele faz uma grande fratura na mão, e aí eles fazem um torniquete aqui nele, ó, e esse torniquete ele tem que ser liberado de tempos em tempos, depois aperta de novo, por quê? Para evitar, né, que fique sem circulação na periferia, então libera um pouquinho, circula, e aí tranca de novo, tá? Porque é um ferimento muito grande, tá? Comprometimento de vasos. E aqui da Robbins, então, que ela teve um ferimento importante na perna, né? Ela acaba desenvolvendo depois uma grande sepse, né? Faz uma infecção nessa perna e acaba tendo que amputar, tá? Mas também teve um ferimento importante ali, teve que fazer muita compressão e teve um torniquete aqui, que eu acho que foi a Christine Young, que ficou ali cuidando daquele torniquete. Aliás, ela cuidou de todo mundo. Estabilize objetos empalados. Então, olha lá, todo objeto que crava num corpo, a gente não retira. Não importa o que aconteça onde esteja, tá? Em situações como esta daqui, que também é do Grey's Anatomy, olha só. Dá para enxergar que é uma barra de ferro, então provavelmente bombeiros tiveram que ir até o local, cortar a barra de ferro e levar com a barra. Nessa cena, para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, ela morre enquanto ela ainda tá aqui pendurada, tem alguma situação assim. E eles não podem tirar dali, porque senão um tá segurando o outro, né? Então, se um cai, o outro vai desestabilizar também. Isso aqui só vai poder ser retirado no centro cirúrgico, quando eles têm condições de, na hora, né, fazer então, todo o procedimento para estancar, recuperar, enfim, né, fazer as anastomoses que forem necessárias, tá? Então, para chamar atenção nesse primeiro momento. Conduta, então, em hemorragias internas, quando o ferimento é fechado, tá? Então, está ocorrendo uma hemorragia, mas ela está na parte interna do corpo. Dependendo do local, ela pode ser gravíssima. E qual é o grande problema? Se a avaliação da vítima não for bem adequada, essa hemorragia passa despercebida, tá? É onde se perde muitas vítimas. Então, olha lá. Mantenha as vias aéreas liberadas, tá? Mantenha a vítima deitada sempre. E transporte na posição de choque. Posição de choque é um Trendelenburg, né? As pernas levemente elevadas, tá? Administrar oxigênio e não dê nada para a vítima beber. Então, olha aí, ó, estão fazendo o transporte também, ó, do Derek lá do Grey's Anatomy, né? E ele já tá com oxigênio no atendimento pré-hospitalar. Olha só, já instalaram colar cervical sempre, né? Para fazer esse transporte aí. Tá? Não dê nada para a vítima beber. Por quê? Existe uma tendência muito grande de querer dar água para as pessoas após qualquer tipo de acidente. Em situações de primeiros socorros é muito comum a gente ver as pessoas querendo dar água para acalmar, né? Até para engasgo as pessoas querem dar água, tá? Não se dá água. Por quê? Porque se essa pessoa precisa ir para uma cirurgia, a água vai facilitar com que ela tenha episódios de vômito. E aí ela vai ser entubada, né? E aí ela vai acabar vomitando e aspirando esse vômito. Então a gente acaba piorando muito a situação dela. Por isso que vítima de qualquer que seja a situação, né, de primeiros socorros, de trauma, de acidente, enfim, não se dá nada para beber e nem para comer, tá? Ferimentos especiais. Quando o ferimento é na cabeça, nós temos que ter um cuidado muito importante. A cabeça é protegida pela calota craniana, certo? De adultos, essa calota já está calcificada, né? Então, a gente não tem espaço para edemas, certo? Então, qualquer edema cerebral, por exemplo, um TCE, um traumatismo crânioencefálico, em que vai acontecer um extravasamento de sangue que ficou preso e não está saindo por nenhum lugar, ele está aqui dentro, e a gente observa uns hematomas, né? Que a gente chama de sinal de guaxinim, quando faz um hematoma em volta do olho, faz hematomas atrás das orelhas, né? Que nos dão sinais de que pode estar ocorrendo uma hemorragia interna, tá? Porque o cérebro não tem como expandir. E aí, como eles não têm espaço para expandir por causa da calota craniana, vai fazendo compressão de cérebro, e o cérebro, se ele sofre compressão, ele sofre lesões neurológicas graves, tá? Então, essa é a grande preocupação que a gente tem que ter, então, quando a gente tá falando de cabeça. Cabeça é sempre melhor sair sangue por nariz, por boca, por ouvido, do que fazer os sinais de guaxinim, né? Essas hemorragias que fazem em volta dos olhos, né? É um roxo que faz o hematoma que fica em volta dos olhos ou atrás da orelha.
Então, procedimento semelhante a ferimentos em partes moles, não tente limpar o ferimento na cabeça, há perigo de aumentar a hemorragia, né? Isso aí que é uma hemorragia aberta. Não faça compressão com os dedos, tá? Porque daqui a pouco se tem um inchaço, o famoso galo, quando é uma parte mais superficial, né? Então, forma aquele galo. Quando a gente está comprimindo, a gente pode estar forçando que esse sangue que está acumulado ali, ele acaba, então, empurrando o cérebro. Então, é sempre melhor deixar ele sair, tá? Não faça compressão com os dedos. A compressão, ela tem que ser muito... Ela tem que ser... A gente estanca o sangue, mas tem que comprimir, tá? Controle o sangramento com curativo limpo e pouca pressão, tá? Ferimento nos olhos. Não tente remover objetos na córnea, em lugar nenhum do corpo, tá? Mas é importante lembrar da córnea. Não faça curativo compressivo. Não se comprime olhos. Não remova objetos empalados e estabilize-o, que nem aquela imagem lá do Grey's Anatomy, certo? A gente vai estabilizar, independente do objeto, que seja um caco de vidro pequenininho, não se remove, tá? O curativo deve ser frouxo e cobrir os 2 olhos. Por que tem que cobrir os 2 olhos? Façam o teste em vocês, tá? Se eu tiver alguma coisa entalada em um olho meu, eu vou fechar um olho aqui e eu ficar mexendo o outro olho, né? O outro olho fica aberto, eu tô olhando para as coisas e ele tá mexendo. Se eu mexo um olho, o outro olho automaticamente ele tá mexendo também. Né? Eu não consigo deixar um olho parado e o outro mexendo. Então, a gente tapa os dois para garantir que ele não vai movimentar nenhum dos olhos, tá? Ferimento nas orelhas. Então, vamos fazer um curativo, né? Ou uma bandagem. Nunca feche o canal auditivo em caso de hemorragia, por causa daquela questão do TCE, né? Então, a gente deixa o sangue sair, né? Mas a gente não comprime para estancar assim, certo? Então, a gente deixa o sangue sair, né? Deixa o curativo ali e não vai ser comprimido, tá? É só para segurar aquele sangue. Saída de líquido ou sangue das orelhas é sinal de TCE, tá? Traumatismo crânioencefálico. Ferimento na face, corrigir problemas respiratórios se houver. Não esqueça da possibilidade de lesão na coluna cervical. Use pressão suficiente para estancar o sangramento, lembrando que a face está diretamente envolvida, né, com a respiração. Retire corpos estranhos da boca quando possível, né? Se houver algum corpo estranho dentro da boca, no sentido de dentadura, alguma coisa que se dê para retirar. Ferimento no nariz, controle a hemorragia. Em avulsão, coloca o retalho no lugar e faça curativo. Vamos supor que caiu a ponta do nariz, né? A gente tenta encaixá-la no lugar só para ela conseguir ficar no local onde tem vascularização e ainda tá quente, botar um curativo, né? E levá-la junto no transporte. Se por acaso caiu, né? Não tem como colocar nada, né? Enfim, aí a gente coloca dentro de um saquinho e esse saquinho dentro de um isopor ou alguma coisa com gelo, tá? Algum potinho, alguma coisa que eu possa colocar gelo. Nunca se coloca parte do corpo que foi amputado, né? Enfim, direto no gelo, porque o gelo queima, certo? Epistaxe é sangramento nasal, tá? Então, coloca o paciente sentado e a cabeça ligeiramente inclinada para a frente. Olha a imagem ali, tá? Isso é bem comum de acontecer, principalmente no verão em crianças, tá? A gente nunca deve fazer isso daqui, tá? Por quê? Porque o sangue, se eu faço assim, ele tende a voltar para dentro. E quando a gente faz assim, lembra quando a gente fala em atendimento à parada e a gente fazer uma hiperextensão, né, para favorecer a respiração, desobstrução de vias aéreas? O que eu tô fazendo? Favorecendo com que esse sangue vá para meu aparelho respiratório, pulmões, e aí eu arrumo um outro grande problema, tá? Então, na verdade, a gente faz assim, porque eu tô fechando o aparelho respiratório, né? E aí eu tô tentando estancar o sangue ali, né? Mesmo que ele saia, né? Para que não volte, né? E não tenha risco de aspiração. Ferimento no pescoço, mantém o paciente calma, peça para a vítima respirar devagar e observe a respiração. Se possível, administre oxigênio. Qual é o grande problema desse ferimento? Parece pequeno, mas ele pode ter um rompimento ali, ó, de traqueia e aí tá vazando ar por ali, ele perde ar, tá? Olha lá. A gente fica louco para tirar aquele objeto dali, mas não se retira. Ferimento no pescoço é importante pensar aqui, ó. Pensar sempre em lesão cervical, né? Perigo de embolia traumática pelo ar, né?
Não aplique pressão sobre as vias aéreas e não aplique pressão dos dois lados ao mesmo tempo. Por quê? Ó, aqui botei a anatomia para vocês. Porque se eu aplicar pressão dos dois lados ao mesmo tempo, a pessoa não vai receber mais oxigênio no cérebro. E aí esse cara vai acabar tendo uma parada respiratória e vai evoluir para uma parada cardíaca, tá? O cérebro entra em hipóxia, certo? Então eu não posso comprimir nos dois lados.